Será que um livro com milhares de anos pode de alguma forma falar sobre as crises de hoje? É o que a gente vai descobrir mergulhando no livro de Joel, uma narrativa super antiga sobre desastre, mas também, isso é o mais incrível, sobre uma esperança radical. A história toda de Joel parte de uma pergunta bem poderosa. E se um desastre natural não for apenas um desastre? E se for, na verdade, um chamado para despertar? Para a gente entender a mensagem do profeta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário. E olha, tudo começa com uma terra em crise. A história não começa devagar, não. Ela já explode com uma catástrofe total. Joel descreve uma praga de gafanhotos gigantesca, uma coisa que simplesmente devasta por completo a terra de Judá. E o impacto disso vai muito, mas muito além da agricultura. Pensa só, as colheitas são destruídas, o que faz a economia parar de vez. A alegria some da vida das pessoas e, o que é crucial, até a adoração a Deus é interrompida. Era uma crise completa, que afetava cada pedacinho da sociedade. É bem no meio desse caos tudo que uma voz se levanta, a do profeta Joel. E o próprio nome dele já é uma mensagem, sabe? Significa o Senhor é Deus. Ele está prestes a dar um sentido completamente novo para essa devastação. E como é que ele interpreta essa catástrofe toda? Através de um conceito teológico que é central e muito poderoso: o Dia do Senhor. Olha, o Dia do Senhor não é só sobre destruição, não. A chave para entender esse conceito é a dualidade dele. É o momento em que Deus age diretamente na história, trazendo tanto juízo quanto, ao mesmo tempo, redenção. É como uma moeda de dois lados. E para não deixar nenhuma dúvida da importância disso, Joel menciona esse conceito exatamente 5 vezes nesse livro, que é bem curto. Isso transforma essa ideia no ponto central de toda a mensagem dele. O comentário Beacon resume isso de um jeito perfeito, dizendo que o dia do Senhor é simultaneamente juízo sobre os rebeldes e livramento para os arrependidos. Ou seja, é um dia de consequências, sim, mas também um dia de esperança. Certo. Então a crise está estabelecida, a interpretação foi apresentada. Qual é a solução de Joel? Isso nos leva direto para um chamado à mudança. Isso aqui ilustra brilhantemente o coração do apelo de Joel. A base está lá em Joel, capítulo 2. Ele faz um contraste muito forte entre o ritual de fora, que todo mundo vê, ou rasgar as vestes, e o que ele realmente pedia, que era rasgar o coração. O foco é numa mudança de verdade por dentro e não só numa demonstração pública. A palavra em hebraico para essa ação é shuv, e não significa só pedir desculpa, não. Significa retornar. É dar meia volta, sabe? Um retorno completo para Deus com o coração inteiro. E esse chamado não era só para um grupinho. Joel deixa bem claro, é para todo mundo. Líderes, anciãos, crianças, até recém-casados. Ninguém ficava de fora. A crise era de todo mundo, então a resposta também tinha que ser. E então, o que acontece se o povo realmente rasgar o coração? A resposta de Deus é, sem dúvida, a promessa mais impressionante do livro. Vamos ver como isso se desenrola. O Espírito para todos. Depois do aviso do juízo, depois do chamado ao arrependimento, veio a promessa. E, gente, que promessa! Joel profetiza uma coisa que para a época dele era totalmente radical. O Espírito de Deus seria derramado sobre todos. Filhos, filhas, idosos, jovens e até mesmo sobre os servos e as servas. Todas as barreiras sociais, de gênero, de idade daquele tempo simplesmente desaparecem nessa promessa. O teólogo D.A. Carson chama isso de a democratização do Espírito. Ou seja, o acesso ao poder e à revelação de Deus não seria mais algo restrito a uns poucos escolhidos. Estaria agora disponível para todo mundo. E essa promessa incrível não ficou só no papel, não. E isso nos leva à nossa parte final, o legado profético de Joel. Aqui a gente vê uma linha reta na história. Primeiro, lá em Judá, Joel anuncia esse futuro derramamento do Espírito sobre todas as pessoas. Aí, séculos depois, lá em Jerusalém, o apóstolo Pedro se levanta no dia de Pentecostes e cita as palavras exatas de Joel para explicar os milagres que estavam acontecendo ali. E isso reforça o tema final, que é o da esperança. Como diz John MacArthur, Joel prepara a consciência de Judá para o entendimento de que os julgamentos de Deus visam restauração, não destruição definitiva. A crise tinha um propósito de renovação. Então, o que a gente pode tirar de mais importante de Joel?
Primeiro, que uma crise pode ser um chamado de Deus. Segundo, que a mudança de verdade acontece por dentro. Terceiro, que o arrependimento genuíno leva à restauração, a um novo começo. E por fim, que a promessa do Espírito é para todo mundo, sem exceção. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, baseada em toda essa jornada. Se a crise pode vir antes da renovação, que promessa pode estar esperando do outro lado da dificuldade?